O julgamento de urgência sobre o impeachment foi assim. Um enorme ganho. A mais importante mudança da transformação história jurídica do Brasil. Os personagens heróicos, muitas vezes deuses, que ao falar têm que se apresentar com a simplicidade possível, sem falso patético, sem efeitos tonais insinceros, nem ênfase exagerada. Eles, os deuses, os mais nobres e argutos senhores da justiça, gastaram um tempo exíguo para tornar possível apresentar ao público presente, na sessão de julgamento, dada a influência de outras ideias, guarnecidas pela mixagem, compostas com caracterizações encarnadas no domínio da exímia criação, dirigida ou dirigidas para aqueles que assistiram pela televisão, ouviram e compreenderam a apresentação pelo grupo mais consciente do país. Aspas. Alterar o molde e o formato dos princípios cravados nos valores da mais elevada dimensão moral da Carta Magna do Brasil. Fecho aspas. Em 48 horas. Se utilizaram da força do eu sou, natureza de ser a última palavra da consciência firmada pela fonte de luz e de sabedoria porfiada nos dois planos do espírito humano, pensamento e sentimento. Parabéns, senhores, vestidos de túnicas escutiformes do poder. Deixam-nos amargar a inquietação e preocupação sobre o futuro da pátria, impregnada com o sorotipo de seus atos contra a sociedade brasileira. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Inicio o programa de hoje com a frase de Eva Peron, mais conhecida como Evita. Onde existe uma necessidade, nasce um direito. Nossa convidada de hoje é argentina, advogada, diretora do Departamento de Latinoamérica Libra, membro da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia no Brasil, em São Paulo. Coordenadora da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Cotia. A doutora Marisa Andréa Gonzalez, que irá falar sobre a política democracia na relação Brasil e Argentina. E nós aproveitamos também e solicitamos ao eminente e culto desembargador Carlos Henrique Abrão para participar desse programa. Eu o tenho aqui ao meu lado, que é uma honra muito grande ele estar aqui para conversarmos também sobre essa matéria, que ele é um professor bastante destacado na política brasileira e na política mundial. Correto, doutor Carlos? Perfeitamente. Muito bem. Agora eu vou pedir... seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado. É uma honra participar aqui junto a duas eminências como vocês nesta mesa. Muito obrigada. A honra é nossa. Muito obrigada. Em recebê-la aqui no programa Direito e Justiça em Foco, que o nosso objetivo é informar a sociedade. É uma informação correta e verdadeira. Essa é o nosso norte. Informar aquilo que é verdade. Portanto, muito obrigado por você ter vindo aqui.
Bem, a primeira pergunta que eu faço é qual o modelo de educação que poderia infundir profunda reforma na América Latina? Doutor, é uma pergunta abrangente, mas vamos a tentar abranger suas expectativas em relação a este tema. Acompanhando a globalização e toda a situação de Latinoamérica e o mundo, teríamos que ter uma educação mais ampla, dedicada a aprofundar, além tudo, estudo em relação a idiomas que é tão carente, por exemplo, hoje aqui no Brasil, né? Eu faz um par de anos aqui, eu projetei, desenhei um estudo sobre justamente aprofundar o estudo de idioma através de um intercâmbio cultural. Sim. Que é isso o que hoje seria de grande valia. Exato, Brasil e Argentina. Inicialmente Brasil e Argentina, mas seria um projeto que poderia ser realizado tanto em Chile, Colômbia e em outros países de Latinoamérica também, né? Porque seria um projeto em qual cada estudiante, cada estudante poderia intercambiar desde sus colegios, desde sus aplicaciones educativas, momentos culturales, no mismo fuso horario, ¿certo? Tanto en Argentina quanto no Brasil. Infelizmente, eu fiz algumas tentativas. A Argentina se dispuso, a través de um excelente colégio britânico, o St. Olban College, a colaborar, mas eu acho que o Brasil ainda tem que ter essa iniciativa de melhorar a educação para ter uma sociedade melhor, mais ampla e que além proponha uns modelos a futuros mais certeiros para acompanhar esta situação tão problemática hoje no mundo, eu diria, doutor. Muito bem. Em quanto à educação, né? Muito bem. Doutor Carlos, o que você diz a respeito? Exato. O sistema de educação hoje está sendo revolucionário. Nós temos visto aqui em São Paulo uma rebeldia de estudantes que não se conformam com a reforma proposta pelo governo estadual, invadindo, permanecendo em escolas, sim, inclusive ações de reintegração de posse, chegando até a justiça para desalojar esses estudantes. Então eu concordo que o problema central hoje de toda a América Latina, principalmente desses dois países de ponta, que são Brasil e Argentina, seja uma mudança do modelo de educação, de cultura. Inclusive o Chile também introduziu um sistema de reforma com a Bachelet, a presidenta do país, e isso causou um certo constrangimento, porque no Chile os estudantes teriam uma limitação territorial para frequentar as escolas. Eles não poderiam sair de um bairro e frequentar a escola de um outro bairro vizinho. Então eles ficariam presos à sua localização geográfica. Nós precisamos avançar, precisamos propor metas no ensino e sair aí da mediocridade, de certas fobias que existem, e muitas escolas não têm professores e muitas vezes os alunos saem dessas escolas sem o conhecimento básico para enfrentar o mercado de trabalho. Terminar com essas mesmices, né, Abrão, seria o ideal, como também a doutora Marisa se pronunciou. Eu acho isso excelente. Mas ocorre o seguinte, você vê, eu acho que é um direito dos alunos, não é, darem a sua opinião. Mas quando os alunos se projetam nesse ideal de progressão de uma educação no Brasil, eles são, entre aspas, escorraçados pela polícia, jogando bombas de efeito moral, batendo nos jovens. Isso aí chama-se anti-educação, na minha visão. Não sei o que vocês acham disso, então a pergunta está no ar. Porque, indefectivamente, há uma carência também, doutor, eu acho, né, de disciplina. Sem disciplina não existe educação, não existe sociedade e não se leva a nenhum resultado positivo. Sim, claro. E hoje temos uma carência muito importante disso. Então, eu concordo com o senhor que a democracia tem que ser efetiva, os alunos têm que ser escutados, só que também precisamos modificar as curriculares. Os conteúdos que hoje se trabalham em educação muitas vezes desacompanham os tempos.
da sociedade, os avanços tecnológicos. Sim. Hoje, tranquilamente, tem que procurar-se modelos para trabalhar, inclusive, com iPads, dar a possibilidade ao aluno de exercer seus conhecimentos a partir de seus interesses. Sim. A sociedade precisa disso. Claro. Precisamos, inclusive, modelos de governo que tenham como base, como perfil, os governantes nossos, perfil de educação bem estabelecido. Que hoje realmente a gente pede para os estudantes abocar-se a profissionalismo, a desenvolver suas capacidades intelectuais, mas se enxergamos nossos governantes, sinceramente, há modelos, há perfis que deixam muito que desejar, né? E aí, doutor? Nós precisamos enxergar a educação algo maior do que a globalização e a mercantilização. Transformar escolas públicas em verdadeiros guetos de interesses econômicos do Estado não significa que nós vamos avançar. Nós precisamos reestruturar a educação e, ao mesmo tempo, fazer concursos de reavaliação desses professores e transformar o aluno, muitas vezes agora com esses meios tecnológicos, num próprio autodidata. As grades curriculares não são aquelas que interessam apenas à escola. Nós precisamos criar alunos que sejam imaginativos, criativos. Sim. E que proponham novos desafios à sociedade. E não criar alunos bitolados para fazer provas, Enems e outros vestibulares e apenas sair das escolas com o canudo, mas sem uma visão de mundo, sem uma visão humanista, sem uma visão de mercado de trabalho. Os alunos precisam ser alunos e não clientes, né, de uma faculdade. Sem dúvida. Não é verdade? Exatamente. Não é? Não clientes, eles têm que ser alunos, como nós fomos, né? Claro, exatamente. Muito bem, eu tenho uma pergunta agora direta para a doutora Marisa. Quais as dificuldades de um advogado estrangeiro no Brasil e o Mercosul traz alguma vantagem? Traz. O advogado brasileiro, por ter, por exemplo, aquele... Fale sobre as dificuldades de um advogado estrangeiro no Brasil. Sim, por exemplo, exatamente. Como a doutora. Eu vou colocar meu caso exclusivamente, tem razão. Então... Aliás, me perdoe, é meritório, queria que o telespectador observasse bem, porque a doutora Marisa, ela é excelente, tanto é que ela faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Existe lá uma comissão específica que ela domina, que ela toma conta. Veja, então, a importância desta advogada argentina. Desculpe. Muito obrigado, doutor, pelas suas palavras. Mas, efetivamente, fazer direito em outro país não é fácil, mas quando a gente tem interesse pessoal, todos os objetivos são logrados, né? Se conseguem. Enquanto às dificuldades, eu falaria que não são dificuldades. No caso do Mercosul, sim, são benefícios. Ótimo. Porque o fato, gostaria até de comentar isso para a plateia, né? O fato de concorrer a este tão controverso e polemizado exame da Ordem dos Advogados permite ao advogado argentino trabalhar tanto na Argentina quanto em Brasil. Por quê? Porque a Argentina só tem a faculdade de Direito, tu te formas como bacharel em Direito, mas não tem essa aplicação do exame da Ordem dos Advogados, pelo qual o advogado argentino não consegue exercer sua atividade em Brasil. Para isso precisa prestar o exame da Ordem, hoje está politizado, né? Mas advogado brasileiro como eu consigo exercer tranquilamente graças a esse exame e por pertencer ao quadro da Ordem dos Advogados, consigo trabalhar livremente no Mercosul. Isso é muito interessante. Sim, porque a senhora, doutora, se submeteu ao exame de ordem, né? Exatamente. Correto, doutora? Sim, eu fiz a faculdade aqui novamente, eu passei na finalização do 8º semestre. Muito bem. Na primeira vez, na área criminal, como... Ótimo, muito bem. Vamos conversar depois sobre isso. Muito interessante. Muito bem. Bom, que povo a senhora acha mais politizado? Eu sei o que a senhora vai dizer, mas eu sou obrigado a perguntar, doutora Abrão. Olha... Okay? Lógico, o brasileiro ou o argentino? Sinceramente, o argentino é
é um povo politizado mesmo, é um povo com muitas lutas, muitas. É um povo com muita garra, é um povo que eu acho que vai muito à frente quando tem uma situação política, econômica, social que não gosta. O brasileiro eu acho que é um povo mais dogmático, mas que agora faz uma década aproximadamente está começando a despertar, a acordar, a sair à rua, a defender seus direitos, e isso acho fantástico. Sempre falo como advogada brasileira que eu tenho uma diferenciação de alguns advogados brasileiros mesmo, né? Até os juízes muitas vezes falam. Eu sempre tento, ante um problema jurídico, fazer algum tipo de negociação, fazer um acordo, uma conciliação, antes de levar o problema mais na frente. Por quê? Porque uma inclusive, a senhora condição... contribui para a celeridade da jurisdição, não é? Porque diminui um processo. Porque justamente eu acho que é uma condição do cidadão argentino, né? Sempre tentar buscar uma solução urgente. Isso às vezes resulta em contra, às vezes resulta a favor, mas em regras gerais eu acho que a Argentina é um povo mais politizado que Brasil. Mas hoje estamos aí. E não me perguntes por Pelé ou Maradona, porque vou te falar Messi. Que maravilha, ótimo, muito bem. Então, antes que termine essa discussão. É a mesma coisa que se me perguntarem de Pelé e Neymar, eu vou falar Pelé. Me perdoe. Tá certo, não? Tá certíssimo. É? Tá certíssimo. Muito bem. Mas está muito bem colocada a sua posição. O que você acha, Abrão? Eu acho que a reivindicação tem que ser feita, tem que ser mostrado ao governo o descontentamento da população, e o que nós precisamos é acabar com o voto obrigatório, que é uma antidemocracia. Precisamos verificar o financiamento de campanhas também, como isso vai se dar no Brasil, que agora está terminado o financiamento de empresas privadas para essas eleições, e o problema todo passa por esse caminho de encontrar uma solução para que o povo também aprenda a votar. Porque os mesmos problemas que a Argentina enfrentou no passado, de governos também voltados para a esquerda, mas que trouxeram muitos prejuízos, o Brasil enfrenta hoje. O Brasil está numa situação de uma incógnita em razão dessa falta de compreensão da população em saber votar. Então não basta politizar, precisa conscientizar e levar ao cidadão o sentimento do que é melhor para o país, para o interesse coletivo, para o interesse da população de uma forma geral. Eu acho que você está certo, Abrão, na sua colocação. O que a senhora acha, doutora? Eu acho que justamente é um ponto que eu não coloquei lá em cima quando fez a pergunta de educação, e eu acho que necessitamos ter consciência cívica e cidadã. E isso tem que ser colocado como premissa número 1 na educação. Eu quero prolongar um pouco mais aquela pergunta que eu fiz a respeito do brasileiro e do argentino, pelo seguinte fato, porque eu conheço a Argentina muito bem, fui várias vezes à Argentina, muitas vezes, e a gente observa o andamento, não é? Como turista, a gente observa o andamento da população. Quando você entra num táxi na Argentina, Abrão, você conversa, eles te dão uma aula de política. Eles estão politizados. É que eles estão mais preocupados com o problema deles, de resolver o problema deles, esses conflitos, né, que se resolvem no judiciário. Eles estão mais interessados em resolver esses problemas lá entre eles mesmos, não é verdade? Sim, muito bem. E aqui não. Aqui a regra é outra, porque o brasileiro, nesse aspecto, lamentavelmente, me perdoe, não, eu digo a minoria, claro, é um pouco indolente. Um brasileiro é indolente, ele não consegue ler um texto do começo ao fim. Ele chega na metade e ele já para, não vai até o fim, Abrão. Eu te comprovei isto, inclusive, numa sala de aula. Tem um texto, o aluno leu até a metade, falei, e a outra metade? Como é que fica?
Ela fala, não, mas eu já entendi, já entendi. Será que é por causa da versatilidade do brasileiro? Eu acho exatamente que tu fuiste ao ponto da leitura, certo? Da compreensão textual. E eu acho esse um tema muito importante. O argentino, desde pequeno, está acostumado culturalmente a ler jornais. Jornais. Sim. Tu vas a um café na Argentina e te vai leitura. chamar a atenção de que tem todo mundo com o jornal, não na internet, o jornal de papel. Sim. Que sim. ainda é todo mundo lendo. Então, culturalmente, o povo da Argentina lê desde muito pequeno. E eu achei, como educadora também, eu acho que aqui no Brasil é uma coisa, é uma atividade que tem que ser muito difundida e tem que ser incentivada para melhorar justamente esses níveis de compreensão que tu falas, né? Você tem que entender, telespectador, que a nobre advogada, a doutora Marisa, ela está fazendo observações construtivas e não destrutivas. Não é? Nós aqui queremos a construção nesta área da educação. Eu vou aproveitar que o doutor Abrão está aqui nos auxiliando nesse primeiro bloco, não é? E quero fazer uma pergunta importante para a senhora e ele vai depois dar também a sua visão sobre isso. Com um pouco mais de uma semana do mandato de Macri, o presidente eleito na Argentina, milhares de argentinos, entre eles vários ex-ministros, kirchneristas, né? Chama-se? Muito bem, protestaram diante do Congresso. O argentino tem o hábito de ir às ruas, reivindicar seus direitos, ele cobra de seus representantes. A senhora já deu uma pequena informação agora, não é, sobre o problema das ruas. Complete, por gentileza. Sim, claro. Sim, o argentino tem essa facilidade, até poderíamos falar, de sair à rua a reivindicar seus direitos. Porque, como falei anteriormente, é um povo que sofreu muito, né? Em 1982 tivemos a última guerra que foi das Malvinas. Então, esse tipo de situações a nós nos colocaram em uma defesa de nossos direitos, porque colegas, amigos foram a uma guerra despreparados, foram a lutar com a maior frota do mundo, certo? Então, todo esse tipo de situações que a gente viveu fizeram com que o argentino tivesse que tomar realmente uma atitude perante este tipo de abusos, esse tipo de abusos constantes, né? Colocar impostos. O argentino sai na rua mesmo, sim. E todos estamos aí para defender. Abrão, nós copiamos o modelo do panelaço dos argentinos, né, aqui no verdade, Brasil. É verdade. Então nós temos aí uma referência, que o argentino verdade. Protesta, faz panelaço e cobra dos seus líderes aquilo que acontece. Maurício Macri acaba de assumir o governo da Argentina e já está sendo cobrado de 2 nomeações na Corte Suprema do Estado da Argentina e também de outras situações, porque ele lá liberou o câmbio, já houve uma desvalorização acentuada do peso argentino, então esse presidente vai ter grandes desafios. Ótimo. E só queremos que isso traga bons ventos ao Brasil e que o Brasil também parta para uma situação de crescimento e desenvolvimento, que são mais importantes. Muito bem. Bem, eu vou ter que chamar um pequeno intervalo agora e eu quero agradecer muito a sua participação nesse primeiro bloco, viu, Abrão? Você é uma das pessoas que eu tenho muito respeito, muita admiração, é um desembargador de altíssima qualidade e graças ao bom Deus ele ocupa um cargo no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado, viu, Abrão? Eu agradeço a participação. Você aguarde que logo, logo retornaremos.